Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 5. E a gente vai ler do verso 5 até o verso 8, tá bem? Então diz assim o texto: Palavras de Jesus. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês lhe peçam. Amém? Amados, esse texto é um trecho do Sermão da Montanha, proferido por Jesus, que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E é um trecho bastante conhecido de todos nós, que fala sobre oração. A partir daí, no versículo 9, Jesus vai trazer a oração do Pai Nosso, né, explicando cada passo a respeito da oração, que coisas precisam conter na nossa oração para que ela possa ser aceitável a Deus. E certamente, né, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre oração nesses dias, sobre o poder da oração, o quanto é importante que nós oremos, que nós estejamos diante do Senhor, apresentando as nossas vidas a Ele, a nossa casa, as nossas ansiedades, as nossas queixas, as nossas petições e por aí vai. Mas eu quero ressaltar, com esse trecho que eu li, um detalhe extremamente importante e que eu acredito que é necessário para os dias de hoje. Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos, ensinando aquela multidão, o modo como nós podemos acessar o coração do Pai. De que maneira, qual que é a fórmula da oração, a fim de que ela possa ser ouvida nos céus e nós possamos ter a resposta direta aqui na terra. Ele começa dizendo, em primeiro lugar, quando vocês orarem, não orem como os hipócritas, que eles querem ser vistos, eles querem aparecer, eles querem holofotes, eles querem aplausos. Jesus está deixando claro que a oração não é um meio de autopromoção. Não é um meio de que eu ganhe uma fama, de que eu me mostre, de que eu me expresse para o mundo. No fundo, ele está querendo dizer a oração não é uma forma de se autopromover. Pelo contrário, e esse é o primeiro ponto, a oração é uma forma de se conectar. Geralmente as pessoas associam a oração apenas a ideia de que quando elas oram, elas vão obter aquilo que elas conseguem. Isso é uma verdade, quando esse desejo está associado, está conectado, ou está em harmonia com o coração de Deus. Mas a primeira coisa, a oração é uma forma de se conectar, não é uma forma de obter coisas. E quando nós entendemos essa realidade, que através da oração nós nos conectamos com Deus, é um tempo de desfrutar da presença de Deus. O quanto você desfruta da presença de Deus em oração? Às vezes as nossas orações elas se resumem apenas em petições. Senhor, eu quero isso, Senhor, está faltando isso, Senhor, me dá isso aqui, Senhor, e isso, 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 isso. E pouquíssimo desfrutamos da presença do Pai, que está ali conosco. Então ele está dizendo, não se promovem em oração, pelo contrário, conectem-se a Deus. Conectem-se ao coração do Senhor nesse tempo. Desfrutem da presença do Pai nesse tempo de escassez e dias tão difíceis. E amados, a partir do momento que o nosso coração começa a desfrutar da presença do Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia, da presença dele, de podermos estar no Santo dos Santos, de podermos adentrar pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus na cruz, e saber que quando oramos estamos diante da presença de Deus, certamente a nossa perspectiva de oração ela vai mudar. Então, oramos porque queremos conhecer o Pai.
e não simplesmente porque queremos algo de suas mãos. Oramos porque à medida que oramos, o coração de Deus se revela a nós, o coração de Deus se abre para nós, e não simplesmente porque esperamos que Deus nos ajude a pagar os nossos boletos. Isso é tão importante, queridos, e é tão transformador, que o seu momento de oração ele possa ser transformado. De um momento onde nós só pedimos, onde nós somos apenas credores de Deus, para um momento onde nós nos tornamos filhos de Deus, onde nós podemos desfrutar de sua presença, mesmo que seja em silêncio, em ouvir sua voz, em abrir o nosso coração, em expor as nossas verdades interiores para Ele. E é por essa razão que tem o segundo ponto, quando Jesus diz, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Isso é interessante porque muitas pessoas, mas eu não tenho um quarto, né? Jesus não está falando de um ambiente físico. Jesus está falando de estar no secreto, de afastar-se de tudo, de estar no lugar reservado para orar, de estar no lugar onde nada mais importa, onde nada mais faz sentido que não aquele que está diante do Pai, de poder ouvir o Pai e conversar com Ele. Diz, entra no teu quarto, ou seja, fica sozinho com teu Pai. E ele acrescenta, fecha a porta. O fechar a porta fala de segredo, fala de um lugar onde eu posso me despir diante de Deus porque a porta está fechada. O lugar onde eu estou, eu e o Senhor. E por essa razão, eu não tenho absolutamente nada a esconder, eu não tenho absolutamente nada que temer, eu não tenho nenhum segredo naquele momento. Então, quando oramos, é tempo de desnudar o nosso coração diante do Senhor. Por isso que Jesus disse algo tão importante, entra no teu quarto, fique sozinho e fecha a porta em secreto. É onde as máscaras caem, onde não preciso manter uma pose bonita, onde não preciso manter que a minha fama é arrojada. O quarto secreto, o lugar onde a porta está fechada, é o lugar onde eu posso me despir de todas as fantasias que eu utilizo no meu dia a dia para que o coração de Deus se revele a mim e eu possa expor o meu coração. Jesus, ele deixa claro essa necessidade. Ele diz, só então orarás ao teu Pai que está em secreto. E ele que vê em secreto te recompensará. E aí eu fico me perguntando, qual é a recompensa da oração no secreto? Qual é a recompensa de orar em secreto na presença de Deus? A primeira delas, é claro, certamente a recompensa mais visada, ou seja, aquela que nós mais almejamos e também a mais visível, é a recompensa de saber que Deus ouve as nossas orações. Que aquilo que a gente tem desejado, aquilo que é pelo qual nós temos labutado em oração, certamente o Senhor atende no tempo certo e segundo a vontade dele. Porém, existe uma segunda recompensa e talvez essa seja a mais importante. É a recompensa do secreto. Quanto mais nós estamos no secreto com Deus, mais nós conhecemos quem é esse Deus. E para esses dias que nós estamos enfrentando, nada melhor do que conhecer o Deus a quem amamos e a quem servimos. Nada melhor do que conhecer o coração do Pai. Amados, às vezes nós temos sido filhos tão rebeldes ou tão distantes dessa comunhão e dessa relação com o Pai. Ou desconhecemos o que nosso Pai pode fazer, o que Ele pode operar no nosso coração, no nosso interior, no nosso caráter. Jesus disse, e o Pai que vê em secreto vos recompensará. Eu acredito que essa recompensa tem muito a ver com a ideia de que o coração de Deus, Deus vai se revelar a nós. Quantos de nós temos ouvido a voz de Deus esses dias? Quantos de nós temos parado para estar no secreto com Deus? Eu não estou perguntando se você está orando, mas eu estou te convocando a refletir sobre o quanto você está em secreto com Deus. Sozinho, sem os holofotes, sem as mídias, sem a necessidade de vestir uma máscara, sem a necessidade de estar escondido de alguma maneira por algo, mas com o coração aberto, escancarado, com a cara desnuda diante de Deus.
com o desejo de conhecer a Deus profundamente. Esse deve ser o coração do filho. Eu quero descobrir o coração do meu pai. Esse deve ser o desejo que nos movimenta, que nos motiva, que nos intima a cada dia a fechar a porta e a estar em secreto. Não somente as nossas urgências do cotidiano, não somente aquilo que está em falta na nossa vida, mas conhecer a Deus, saber quem Ele é. Conhecer o coração de Deus mais que as mãos dele. Saber quais são as urgências do coração de Deus. Você já perguntou esses dias para o Senhor, quais são as urgências do teu coração? Eu tenho te falado as minhas, Senhor, mas quais são as urgências do teu coração? O que tu desejas compartilhar comigo? No secreto, nós podemos apenas fechar a porta e ficarmos em silêncio, porque definitivamente Deus fala ao nosso coração. Amados, então eu quero te desafiar, te convocar a estar mais vezes no secreto com Deus, ouvindo a sua voz. Onde quer que seja esse secreto, reserve esse tempo, reserve esse espaço para poder desnudar-se diante de Deus, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa sondar o teu coração e possa achar um lugar seguro no qual ele também vai manifestar o coração dele. Amém? Então, Deus abençoe, amados, permaneçam firmes em oração, buscando ao Senhor, porque o Deus que amamos é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu sei em quem eu tenho crido e o meu Redentor vive. Amém? Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.